Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para o José Paulista de Souza. Ele falou que não se passa um dia sem estudar as Escrituras aqui com a gente, tá bom? Um forte abraço para você, irmão. Tem também a Shirley Santos aqui, que acorda cedinho, estuda as Escrituras, depois vem estudar com a gente aqui também. Gratidão, Shirley. Esse nome aqui, vou mandar um forte abraço pro nome dessa irmã, que é novo, né? Eu nunca tinha visto alguém com esse nome aqui, ó. Sinais Sobral, né? Um forte abraço para você, irmã. Gratidão por estudar com a gente aqui. Tem também aqui um forte abraço para Lila Fitzdance, tá bom? Seja bem-vinda aqui ao canal, né? E tá estudando com a gente. Você acompanha faz tempo, né? Você até colocou aqui até amanhã, tá bom? Gratidão por acompanhar com a gente aqui. E aqui eu vou finalizar mandando um forte abraço para Judite. Natalina Elis de Oliveira, tá bom? Ela escreveu aqui até amanhã, mas ela escreveu algo bem especial aqui, dizendo assim, ó. Nossa vida sem Jesus, ela é vazia, verdade, né? Sem Jesus não dá, ela se torna vazia a nossa vida. Vamos lá para a mensagem de hoje que eu vou compartilhar aqui com vocês. Vou começar aqui em João capítulo 14, tá bom? A partir do versículo 1 aqui, aí nós vamos ver aqui até onde vai. Vamos lá. O versículo 1 diz assim, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Eu acho incrível, né, que Jesus Cristo ele sabia tudo o que ele ia passar ali no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, e ele estava preocupado com os apóstolos. Ele falou, não se turbe o vosso coração, né? O coração dos apóstolos também estava inquieto naquela noite, estava perturbado. E aí, então, ele fala, credes em Deus, credes também em mim, né? Esse crer aqui, né? Não é tanto no sentido de crença, mas é no sentido de, na tradução no grego aqui, traz no sentido de ter esperança em Deus. Quando nós depositamos a nossa confiança, esperança, confiança em Deus e Jesus Cristo, nosso coração ele deixa de estar perturbado, tá bom? Então por isso que ele fala aqui, né? Não vos turbe, não se turbe o vosso coração. Para eles crerem em Deus, acreditar em Jesus Cristo, né? Então essa parte é bem importante, né? Visto que Jesus Cristo ele ia passar por grande agonia e ainda assim ele estava ali, preocupado com os apóstolos. Versículo 2 ele diz: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou-vos preparar lugar, né? Bom, essa frase no grego aqui dá para traduzir de outras maneiras, né? Esse vou preparar-vos lugar, né? Porque na verdade Cristo ele fala no próximo seguinte que ele foi preparar um lugar, mas eu já vou explicar aqui, tá bom? Na verdade, aqui quando ele fala que na casa do meu pai há muitas moradas, essa palavra aqui, moradas, no grego, significa habitações, né? Então, o reinos, aqui também, quando Joseph Smith ele usa essa palavra, ele usa reinos, né? Ou seja, no reino de Deus há várias habitações, tá bom? E aí a gente já fica lembrando aqui de Doutrina e Convênio, seção 76, na qual Joseph Smith ele viu os reinos de glória, né? Assim como o apóstolo Paulo, né, em Coríntios 15, lá, né, ele viu a glória do sol, da lua e das estrelas, comparado com reinos de glória, reinos diferentes. Então, na casa de meu pai, como Jesus Cristo falou, existe várias moradas, tá bom? Vários lugares ali de habitação, né? Muitas pessoas, principalmente na época, né, de Joseph Smith, acreditava-se que existia somente um céu e inferno. Ainda assim, hoje em dia, as pessoas pensam isso, ou a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno, né? Mas o próprio Cristo está dizendo aqui, na casa de meu pai há muitas moradas, tá bom? Ou seja, muitos reinos ali, cada um vai de acordo com o reino que merecer, tá bom? Então é isso que nós podemos entender aqui. O versículo 2 também disse aqui, né? Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou-vos preparar-vos lugar, vou-vos preparar uma habitação, né? Eu gosto muito desse versículo, ligar ele com Éter, capítulo 12, versículo 4, que diz assim: Portanto, todos os que creem em Deus podem com segurança esperar por um mundo melhor. Sim, até mesmo um lugar à mão direita de Deus. Esperança essa que vem pela fé, e é uma âncora para a alma dos homens, tornando-os seguros e constantes, e sempre abundante em boas obras, sendo levados a glorificar a Deus. Então, todos que creem em Deus, que esperam em Deus, podem com segurança esperar
por um mundo melhor. Esse mundo vai melhorar, né? Quando Cristo vir, vai melhorar, as coisas vão melhorar. Mas também essa escritura fala de até mesmo um lugar à mão direita de Deus, ou seja, uma habitação ao lado de Deus, né? O reino celestial. Então, aqui Jesus Cristo deixa claro que essas moradas já existem. Inclusive, o reino celestial vai ser aqui mesmo, né? Essa terra vai se tornar celestial, tá bom? Vai ser o lar daqueles que vão habitar com Deus e Jesus Cristo. Vamos aqui para o próximo versículo, porque Jesus Cristo ele fala algo bem especial ligando com o versículo 2, né? Ele diz assim, versículo 3: Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, repare que ele primeiro falou, né, que o lugar já está preparado, mas ele fala, ó, se eu for, vos prepararei lugar. Ué, mas o lugar já não está preparado? Sim. Os reinos existem. Porém, para entrar nesses reinos, precisamos estar qualificados. E só o que nos qualifica é a expiação de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo diz assim, ó, se eu for, eu vos prepararei lugar. Ou seja, se eu estou indo agora, né, pagar pelos pecados de toda a humanidade, eu estou indo cumprir a expiação, né? Então ele paga por todos os pecados. Então é isso que possibilita nós podermos receber um reino de glória, até mesmo um lugar à mão direita de Deus, né? Conforme Éter mencionou aqui. Então ele fala que ele vai e volta outra vez, né? Aqui algumas pessoas podem até trazer para o lado da segunda vinda de Cristo, né? Mas aqui ele está falando realmente da expiação, que ele iria fazer a expiação, ele iria voltar para eles ali, né? E aí ele diz, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. É somente por meio da expiação de Jesus Cristo que nós podemos voltar a estar com Jesus Cristo, né? Então, por isso que ele está explicando aqui. O versículo 4, ele diz assim, já sabeis para onde eu vou e sabeis o caminho. Bom, para onde ele ia fazer a expiação, né? E o caminho é ele, né? Não tem outro caminho, né? Não existia outra pessoa que pudesse cumprir a expiação, somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa frase do Salvador, no versículo 4, aguçou os sentidos dos apóstolos e Filipe faz uma pergunta, porque após ele dizer, né? E já sabeis para onde eu vou e sabeis o caminho. Então Filipe, ele vai e pergunta, né? Dizendo aqui, ó. Não foi Filipe, primeiro foi Tomé, versículo 5. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então, é bem interessante aqui que essa pergunta, né, de Tomé aqui, né, perguntando, nós não sabemos para onde você vai, né, eles não tinham entendido ainda. E também como nós podemos saber o caminho. E essa pergunta de Tomé eu acho muito importante porque Jesus Cristo dá uma resposta que é um versículo muito conhecido e que tem muita profundidade para nós, né? Que é aqui o versículo 6, a resposta de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Esse eu sou, né, se remete ao eu sou no Velho Testamento, né? Ou seja, eu serei o que serei. Deus, ele é aquilo que nós precisamos para a nossa salvação, né? Então, ele é tudo na nossa vida. Então, esse eu sou engloba tudo, né, que o Senhor, ele é. E aqui ele continua falando, ele é o caminho, ou seja, nós por nós mesmos, nós não podemos chegar à presença de Deus, né? Então Cristo ele se torna o caminho, por causa que ele foi e fez a expiação, ele cumpriu, ele pagou pelos nossos pecados, então ele é o caminho, né? De outro modo, também ele é a verdade, né? Sem o conhecimento dele, nós não podemos ter a salvação, temos que confessar a fé em Jesus Cristo, aceitar o seu nome, fazer convênio com ele, então é importante esse conhecimento. Então Jesus, ele é a verdade, bom? E aqui também diz que ele é a vida, né? Então ele respondeu, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida tem em Apocalipse 22, versículo 17, convidando as pessoas a beber da água da vida e permanecer com Cristo. E também João 3,16, que é um dos versículos muito conhecidos, né? Talvez o mais conhecido na Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, de que maneira Jesus Cristo é a vida?
porque ele deu a sua vida por nós, é que nós possamos ter a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, a vida do seu filho, para que nós possamos ter a vida eterna. Então, por isso que ele é o caminho, não há nenhum outro nome debaixo do céu por qual nós podemos ser salvos, né? Ele é a verdade, né? O conhecimento da verdade para que nós possamos ser salvos, e também ele é a própria vida, né? Que nós devemos nos alimentar e que nos sustenta. Vamos continuar aqui o versículo 7. O versículo 7 diz assim: Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, Jesus Cristo faz a declaração dele aqui, né? Que se vocês me conhecem, vocês conhecem ao meu Pai. E desde agora já tem visto ele, né? Já tem visto ao Pai. Só que aí, então, vem a pergunta de Filipe aqui, né? Filipe não entendeu direito. E também é uma pergunta que ele faz, que eu sou grato por ele fazer essa pergunta, porque aí Jesus Cristo responde, ele mesmo explica qual é a resposta, né, da pergunta aqui, né, de Filipe. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Né? Filipe ficou então, falou: olha, mostra-nos o Pai Celestial e nós vamos ficar satisfeitos. Né? Aqui, né, se o Pai Celestial aparecesse ali para Filipe e os demais apóstolos, eles cairiam mortos, né? A não ser que houvesse assim uma transformação no corpo dele. A gente não aguenta a presença de Deus na nossa frente. A gente precisa ter uma transformação primeiro, tá bom? Então, Filipe pediu, mas se Deus aparecesse ali na hora, ele ia querer se esconder, na verdade, né? Mas aqui também é possível que Filipe ele esteja pedindo uma demonstração, uma aparição de Cristo como Moisés, como Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, alguma coisa assim. Né? Mas a resposta de Jesus Cristo aqui para Filipe disse assim, ó, versículo 9: E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me conhecestes, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me, mostra-nos o Pai, né? Então, Jesus Cristo foi bem claro aqui. Ele falou: olha, quem vê a mim, vê ao Pai, né? Era para, se nós prestarmos atenção nas palavras de Cristo, sempre ele falava: eu falo essas palavras não de mim mesmo, mas do Pai. Então, ele falava as palavras que era do Pai dele. E também as obras que Jesus Cristo fazia, os milagres que ele fazia, apontavam para o Pai. Então, eram as obras do Pai dele. Então, era para Filipe e os demais apóstolos, e nós também, enxergar o Pai Celestial em Jesus Cristo, tanto pelas suas palavras, porque eram palavras que o Pai ordenou a ele que dissesse, e também pelas obras que Jesus Cristo fez. Também representavam as obras de Deus, o Pai aqui na terra. Então, ou seja, nós deveríamos identificar nas palavras e nas obras de Cristo o próprio Deus, tá bom? Aliás, o próprio Cristo, ele fala que ele fazia essas coisas porque ele viu o Pai dele fazer, ele tinha o Pai dele como exemplo, o Pai Celestial. Vamos acompanhar aqui, ó. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu não anotei. Pois é. Pensei que eu tinha anotado aqui. Bom, eu acho que eu esqueci de anotar. Mas eu vou anotar aqui e na aula das 5h20 eu compartilho. Mas é uma escritura que Jesus Cristo fala que ele não faz nada sem antes ter visto o Pai fazer. Então todas as obras que ele fez foi porque ele viu o Pai dele fazer, tá bom? Então servindo de exemplo ali, né, o Pai serviu de exemplo para Jesus Cristo e ele fazia as obras que ele viu o Pai dele fazer. Era essa escritura aqui. Eu acho que fica em João 8, né? Mas eu me perdi aqui. Talvez ela esteja mais para baixo aqui. Também, essa parte de ver o Pai Celestial nas obras e na palavra de Cristo, nós podemos ver também em outras pessoas. Porque no livro de Mórmon, em Alma, capítulo 5, fala da imagem de Deus em vosso semblante. Haveis recebido a imagem de Deus em vosso semblante, né? É bem interessante essa pergunta lá em Alma. Bom, vou finalizar aqui com uma experiência que eu passei, né? E eu quero compartilhar com vocês. Eu estava cuidando de uma ala lá na ala Macedônia e nós tínhamos a aula da escola dominical e uma irmã lá chamada Elaine que estava ministrando essa aula.
E ela estava dando a aula do Velho Testamento na parte em que Arão e Miriam, né, que são irmãos de Moisés, eles começaram a contender com Moisés, né, dizendo, será que Deus fala só contigo, né? Ele fala com a gente também. Eles queriam ser líderes, né? Estavam querendo tomar a liderança ali de Moisés. O assunto não era muito fácil, né? Porque Moisés, ele havia casado-se de novo, eles eram contra esse casamento, então eles estavam com picuinha contra Moisés ali, querendo tirar a liderança, né? E aí então o Senhor vem, né, numa nuvem e chama Arão e Miriam para fora ali, para conversar com Arão e Miriam, né? E enquanto ela estava ministrando essa aula, a minha esposa, né, ela pegou e falou para mim, né, porque estava falando sobre ver Deus ali, né? E aí a minha esposa perguntou, você já viu Deus? Né? Perguntou para mim. E eu falei naturalmente, já vi, né? E ela pegou e fez assim, continuou ouvindo a aula, né, também ali. E aí ela pegou e falou comigo, olha, eu nunca vi Deus, né, mas eu sei que ele existe. Eu tenho certeza que ele existe, né? Eu sinto ele no meu coração, mas ver ele eu não vi, né? Aí eu peguei e falei para ela, olha, presta atenção na moça que tá dando a aula, né, a Elaine, né? Aí ela ficou fixada os olhos assim. Aí eu falei, olha o brilho no rosto dela ao compartilhar o evangelho. Eu consigo ver Deus no semblante dela. Ela falou, é mesmo. Eu também consigo ver. Ela deu um sorriso, né? Eu falei, não só no dela, mas várias pessoas aqui, ó, se você olhar ao redor, você consegue ver Deus nessas pessoas, né? E ela ficou feliz com essa resposta. E então eu olhei para ela e ela estava feliz. E eu falei, eu vejo Deus em você. E quando eu falei isso, o sorriso dela me iluminou, né? Ela sorriu tão lindo ali, ela ficou tão feliz. E eu realmente vi Deus mais ainda nela ali, né? E aí ela me abraçou, me deu um beijo. Apesar do momento ser romântico e a cena talvez um pouco engraçada, foi uma experiência bem sagrada para mim naquela aula, tá bom? Então nós podemos ver Deus nas outras pessoas. E era isso que Jesus Cristo estava falando para Filipe. Como assim você não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Se nós fazemos as obras do Pai, as pessoas vão ver Deus em nós. Vão ver que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Se nossas palavras foram palavras de Deus, as pessoas vão enxergar Deus em nós, né? Não no sentido de nos adorar, mas que somos seguidores de Deus, né? Seguidores de Jesus Cristo. Tá bom? A mensagem ficou um pouquinho grande, vou finalizar por aqui. Gratidão a todos vocês e eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.